Sobre esse assunto e essa polêmica, a gente vai conversar agora com o senador Jorge Seife, de Santa Catarina, que gentilmente aceitou nosso convite para participar do Morning hoje. Senador, essa votação surpreendeu todo mundo, meu amigo. Como é que você está vendo aí a mobilização política dos senadores em relação a essa causa? Você, toda a audiência da Morning Show, está me ouvindo? Perfeito, agora sim, agora está perfeito, pode seguir. Ok. Primeiramente, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Sempre que eu posso, acompanho o Morning Show e a programação da Jovem Pan. Mas veja, nós no dia anterior, né, na terça-feira, nós tivemos uma votação que tivemos 48 votos pela aprovação em apenas um turno, né, da PEC. E ficamos muito preocupados. Mas quando ontem abrimos o painel e vimos 52 votos, nós vemos, Paulo, que não é uma pauta mais da direita ou da esquerda ou do Lula ou do Bolsonaro. Na verdade, é uma defesa da democracia. E te explico. Imagina que o povo brasileiro, 124 milhões de brasileiros, vão às urnas, escolhem seus representantes, escolhem deputados, senadores, escolhem o presidente da República, que fazem decretos, leis, e depois, pelo pedido de vista, por decisões monocráticas de apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal, as leis, o decreto, ou seja lá qual for o ato normativo, ele perde validade e eles não têm sequer prazo para analisar. Eu tenho até uns dados aqui muito interessantes, Paulo. O senador Oriovisto, que propôs essa proposta de emenda constitucional, fez uma pesquisa. De 2012 a 2016, foram 883 decisões monocráticas. Então, acima de qualquer narrativa de que é uma PEC de revanchismo ou uma PEC de lado A ou de lado B, é uma PEC para o Brasil, para realmente a decisão do Executivo e do Legislativo não fique à mercê de apenas um homem ou uma mulher, um juiz. Agora, senador, eu estava dando uma olhada no funcionamento do Supremo, vários pontos que foram aprovados na PEC já têm validade e, inclusive, já estão rolando dentro desse funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Você não acha que a PEC não tem, de alguma forma, o impacto que deveria ter nessa mudança? Ou seja, vocês formalizaram uma lei, mas do ponto de vista prático continua tudo a mesma coisa, né? Deixa eu só, antes de passar a palavra para você, receber todos que estão no rádio, para colocar todo mundo na mesma página. São 11 horas e 17 minutos. A gente está numa entrevista aqui com o senador de Santa Catarina, Jorge Seife, repercutindo a aprovação de ontem no Senado da PEC que limita poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Senador, a pergunta que eu te fiz é muito simples. Continua tudo a mesma coisa, mesmo com a aprovação da PEC? Não, com certeza não. Apesar de já existirem leis e até questões dentro do Supremo Tribunal Federal que já previam algumas questões que a PEC reafirma, as decisões monocráticas agora passam a ter prazo máximo para serem analisadas e suspensões só diante do colegiado. Eu acho que isso é muito importante para o Brasil, Paulo. Eu tenho certeza que não continua a mesma coisa e, na verdade, o Congresso Nacional, o Parlamento, reagindo a, infelizmente, tantas interferências seguidas. Nós não estamos falando desse primeiro momento. São muitas interferências e que, por exemplo, vou te dar apenas um exemplo. Tem uma decisão com a ministra Carmen Lúcia sobre royalties de petróleo que atinge diretamente o governo do estado de Santa Catarina, o povo do estado de Santa Catarina, que está lá há vários anos e não se decide. Então, essas questões que são importantes para o Brasil, quando alguém recorre ao Supremo Tribunal Federal, ele quer uma decisão, seja para um lado ou seja para o outro. Nós queremos que a matéria seja discutida e decidida e não só por um.
e com prazo limitado. Eu tenho certeza que essa PEC não é revanchista e ajuda muito o Brasil e respeita, acima de tudo, a decisão dos brasileiros quando nos elegem como seus representantes. O senador, mais uma dúvida. Por que a parte mais polêmica da proposta de alteração em relação aos ministros do Supremo ficou de fora? Porque a parte mais polêmica que eu me refiro é justamente o tempo de mandato dos ministros do Supremo, né? Isso aí realmente seria uma mudança significativa no Supremo. Por que essa parte não foi votada? Olha, na verdade, é porque essa proposta, essa PEC 08, ela já foi apresentada em 2019 ou 2020 pelo senador Iovisto. Já era uma PEC pronta. E as duas outras questões sobre tempo de mandato e idade mínima para indicação no Supremo Tribunal Federal estão andando aqui no Senado. A PEC 16, também de 2019, do senador Plínio Valério, está caminhando, está na CCJ para nós votarmos, e a PEC 8 não, a PEC 16, e tem uma segunda PEC sobre o prazo, a idade mínima para que os ministros sejam indicados, que eu acho muito importante também. Imagina que os presidentes da República, né, que têm a prerrogativa de indicação do Supremo Tribunal Federal, colocam às vezes pessoas neófitas, novos, muito jovens, e ficam ali muitos anos. Eu creio, assim como tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros, entendo que a Suprema Corte, pela sua importância e pela qualidade, pela força das suas decisões, precisa que alguém que seja indicado tenha pelo menos alguns anos de magistratura, alguns anos, seja juiz, seja advogado, mas não tão jovens. Eu me considero jovem, tenho 46 anos. Mas entenda, nós não podemos colocar pessoas muito jovens, porque muitas vezes são indicadas por questões políticas e de interesse do presidente da República de plantão, e deixar o Brasil à mercê de uma pessoa tão jovem que não tenha experimentado, não tem uma longa carreira dentro do judiciário. Então, essas duas PECs estão caminhando, viu, senador, fica Paulo? a dúvida o que é ser jovem, né, meu amigo? Mano Ferreira. Olha, vai, mano. Bom dia, senador, mano. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Essa questão da indicação de ministro para o Supremo, o que me vem como cidadão, um sentimento, eu confesso que de indignação mesmo, é que no nosso desenho atual, o presidente indica, mas o Senado aprova ou rejeita. E o Senado sempre aprova, qualquer que seja o indicado pelo presidente. Então, eu fico achando que sem uma mudança de postura do Senado, que faça de fato o seu papel de apreciar as indicações para cargos importantes, e isso eu estou falando agora do Supremo, mas também vale para agências reguladoras, por exemplo, que muitas vezes são alvo de cooptação política e deveria ser apreciado pelo Senado. Ou seja, se o Senado não cumpre o papel, não importa muito quanto tempo o ministro vai ficar lá, se vai ter tempo de mandato ou não, porque o Senado tem que deixar de ser simplesmente um carimbador da indicação do presidente da República. Então, a minha pergunta é como mudar essa postura do Senado para que, de fato, haja um filtro da sociedade sobre os indicados do presidente. Ô, mano, antes de eu te responder, eu quero dizer que eu fico muito à vontade conversando com vocês. Vocês estão diariamente na minha casa, com a minha família. Quando eu não consigo ver no horário regulamentar, de noite eu vejo Pânico, vejo Morning Show. Então, é um prazer estar falando contigo. Audiência qualificada, eu concordo contigo, com certeza. Eu concordo parcialmente contigo, mano. Veja, recupere hoje, o YouTube está aí para nos ajudar, recupere as sabatinas de diversos ministros que estiveram sentados aqui na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o compromisso que eles fizeram, as defesas que eles fizeram, e quando eles colocam a capa preta, eles se sentem Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, e fazem o que
lhes dá na cabeça. O problema é, por vezes, o Senado deveria fazer uma pesquisa mais apurada, sim, mas muito pior é que eles defendem coisas, se vendem de forma enganadora, né, uma forma falsa do que como eles pensam, as bandeiras, isso e aquilo, e quando chegam lá que não precisam de mais ninguém, que ninguém praticamente é impossível, é muito difícil o impeachment, porque realmente é uma ação muito agressiva retirar alguém de uma cadeira, eu concordo contigo, mas eles se vendem. Eu vou te dar um exemplo. Veja a sabatina e veja as palavras do ministro Alexandre de Moraes aqui na CCJ. Eu já assisti 2 ou 3 vezes. Olha quantas coisas... Se você, sem conhecer as decisões posteriores do ministro Alexandre de Moraes, e você vê a CCJ e se qualificar como senador, eu tenho certeza que você votaria nele. Se eu estivesse aqui na ocasião, mano, provavelmente eu votaria nele sim. No entanto, vejam que hoje ali nós temos 11 pessoas que têm 11 constituições em suas cabeças e não respeitam a letra, a lei, realmente o que está escrito no Supremo. Então, parte disso não é só pela sabatina ou por ser carimbador, mas são os compromissos, as promessas. Eles vêm aqui como cordeiros e quando são empossados viram realmente lobos maus. Muito bem, Nelsinho, para fechar. Senador Jorge Seife, é um prazer falar com o senhor, muito bom dia. A minha pergunta é em relação à atuação do presidente da casa, do senador Rodrigo Pacheco, porque esse foi um projeto que ele colocou debaixo do braço e trabalhou pessoalmente na articulação para que fosse aprovada. Fez, inclusive, críticas públicas à atuação do Supremo, que estaria usurpando a função do Legislativo, e a gente vê isso como uma mudança de comportamento, até depois da sua eleição no Senado Federal. Quero perguntar para o senhor, que é um senador importante, relevante aí na casa, como o senhor tem enxergado esse novo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, a atuação do senador Rodrigo Pacheco nesse processo, inclusive. Kobayashi, se você... prazer também falar contigo, estou sempre acompanhando seus comentários, muito inteligentes, nos sentimos muitas vezes representados e felizes por existir um jornalismo ainda verdadeiro no Brasil. Mas vamos lá. Se você acompanhar as minhas redes sociais, inclusive durante a minha candidatura a Senado Federal, eu sempre fui um crítico ácido, inclusive com palavras de cunho ofensivo a o que o presidente Rodrigo Pacheco foi na última legislatura e parte dessa legislatura. Mas nós não podemos negar que de 90 dias para cá, 60 dias para cá, ele se manifestou e pegou temas, como você disse, no colo para defender as prerrogativas, não dele, mas do Congresso Nacional. Afinal de contas, ele não é só presidente do Senado, ele é presidente do Congresso Nacional e debaixo da liderança dele tem 593 deputados e senadores. Então, eu, sinceramente, não vou te responder quais foram os motivos, mas estamos muito felizes e representados. Tenho feito, inclusive, o pessoal, quem me elegeu foi a base bolsonarista. Santa Catarina é um estado muito conservador e muitas vezes eu até elogio ele da tribuna, eu sou até criticado por isso, mas não dá para negar que ele pegou a questão do marco temporal de terra indígena, que foi uma interferência do Supremo Tribunal Federal. Vamos votar, se não votarmos hoje na sessão do Congresso, semana que vem vamos votar. A questão das drogas também, que mais uma vez o Supremo Tribunal Federal interferiu em matéria legislativa que já havia sido discutida por essas casas 5 vezes desde 1976. Vamos votar de novo dizendo não a qualquer quantidade de posse e porte de drogas. Se manifestou quando o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, falou, né, aquilo na Uni, aqui em Brasília, nós vencemos o bolsonarismo, etc, etc. Se manifestou contra, fez uma crítica pública. Nós nunca tínhamos visto essas posturas e era impensável, Kobayashi, impensável que uma PEC como essa, eu não sei se as pessoas entendem,
Mas para algo ser pautado no plenário do Senado Federal, não adianta nem que 80 senadores assinem, subscrevam. Precisa que o presidente, que é no caso Rodrigo Pacheco, paute. Então, para mim, depois que nós perdemos a eleição, que o Rogério Marinho era nosso candidato, era impensável uma PEC, qualquer coisa que tivesse algum conteúdo sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre tempo de mandato, sobre decisões monocráticas, sobre indicação de que idade, para mim era impensável. Então nós temos visto, e mais uma vez aqui, esquecendo o passado e olhando para o presente, as condutas e as posturas atuais do presidente Rodrigo Pacheco, é inegável que ele realmente tem se portado como nós esperamos que um presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional se comporte, decida. Muito bem. Senador, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui. A gente entrevistou o senador por Santa Catarina, Jorge Seife. Obrigado, senador. Um abração. Obrigado, Paulo. Valeu, bom trabalho. Rabino